Vamos fazer a nossa prece, agradecendo a Deus pela oportunidade de aqui estarmos, buscando com muito interesse o que essa doutrina nos passa, para que nós possamos fazer da nossa vida pautada por esses ensinamentos, para que nós possamos acertar um pouco mais. Que Deus continue a nos ajudar, nossos anjos guardiões, ao nos auxiliar, para que tenhamos sempre a intenção e a vontade de buscar e a trabalhar nossa consciência dentro do que essa doutrina nos oferece. Que tenhamos nós, encarnados e desencarnados, nessa tarde, uma oportunidade valiosa e que todos nós possamos, juntos, estudar e aprender aqui com a nossa irmã Valéria. Graças vos damos, que assim seja. Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião, aproveitando o tempo que nos é tão precioso de aprender mais um pouquinho a doutrina espírita. Hoje seria nossa irmã Sueli, só que ela não pôde vir, então ela pediu se eu poderia vir e para a gente fazer o estudo. E eu escolhi, como ela me pediu ontem à noite, eu não tive tempo de preparar nada diferente, uma palestra que eu já havia falado no domingo passado, dia 3, sobre o egoísmo e a indiferença. Que é para a gente poder refletir um pouquinho sobre essa paixão que a gente conhece tão bem, porque ainda faz parte do nosso espírito. Nós temos essas paixões, assim como o orgulho, como a vaidade, como a inveja, né? Nós temos ainda esses sentimentos. E para a gente, como a gente sempre fala aqui, que o único caminho, né, o caminho que a doutrina espírita nos ensina, é do autoconhecimento, é da reforma íntima, eu acho importante a gente estudar um pouquinho e saber da onde que vem essas paixões, da onde se origina em nós esse egoísmo que ainda prevalece nos nossos espíritos. Da onde isso vem? Foi Deus que criou? E a gente sabe que não. Então a gente tem um capítulo aqui, o capítulo 3 da Gênese, que é um capítulo muito bom e muito interessante para a gente refletir, que fala sobre o bem e o mal. E nesse capítulo a gente começa a entender um pouquinho por que desse egoísmo. E é claro que a gente não pode atribuir o egoísmo e todas essas paixões, todos esses vícios que a gente tem a Deus. Porque Deus é infinitamente justo e bom e o mal não poderia partir dele. Então a gente lá no item 10 desse capítulo 3 da Gênese, a gente vai estudar o seguinte: se estudarmos todas as paixões e assim também todos os vícios, veremos que ambos têm seu princípio no instinto de conservação. Tal instinto existe com toda a sua força nos animais e nos seres primitivos, que se aproximam mais à animalidade. Aí ele domina sozinho, porque em tais seres ainda não tem o contrapeso do senso moral. O ser ainda não nasceu na vida intelectual. Ao contrário, o instinto se enfraquece à medida que a inteligência se desenvolve, porque a inteligência domina a matéria. E nesse trechinho aqui a gente já pode observar que aqui nesse capítulo da Gênesis, nesse item 10, vai falar do nosso processo espiritual. Nós somos espíritos, né, que temos como objetivo a perfeição, estamos caminhando, estamos aí em plena caminhada, mas muito perto ainda da origem. Nós já fomos piores, o instinto de conservação, como a gente viu aqui, já prevaleceu. Nós já tivemos encarnações anteriores em planetas também primitivos, piores do que a Terra. A Terra já é um planeta de provas e expiações, já é um pouquinho mais, né, avançado do que um planeta inferior, onde nós já passamos por essa etapa do instinto prevalecer. Mas a gente vê que tudo, o egoísmo, que é a preocupação que o ser tem nas primeiras encarnações consigo mesmo, que é o instinto forte, muito forte ainda, da alimentação. Então a gente vê que aqui a gente vai estudar a nossa escalada como espíritos. Quando a gente parte lá do simples e do ignorante, como nós fomos criados, e vamos, à medida que vamos reencarnando, eliminando esses egoísmos, e o instinto de conservação, ele fica menor e dá lugar à inteligência. Né? Mas a gente tem um instinto. E a gente pode ter prova disso quando a gente está exposto a algum perigo, né? A gente está passando uma calçada e tem alguma coisa caindo lá do alto do prédio, a gente não para ficar analisando o que é aquilo. O nosso instinto fala, ó, se manda daí, sai correndo. A gente sai correndo e depois vai ver que às vezes é até um piano caindo na nossa cabeça, que se a gente fica analisando o que é,
Então o instinto, ele é muito importante. A gente tem esse instinto, é o instinto de conservação, até porque ele é necessário. Porque senão a gente, diante de todos os problemas que a gente enfrenta, diante de todas as adversidades que nós ainda temos que enfrentar, a gente fugiria. O que nos mantém encarnados é esse instinto de conservação. Mas à medida que nós vamos progredindo e avançando aí na nossa caminhada, esse instinto prevalece de uma maneira menor, e dá lugar à inteligência, que é o desenvolvimento que nos cabe. O destino do espírito é a vida espiritual. Porém, nas primeiras fases de sua existência corporal, apenas tem necessidades materiais a satisfazer. E com vistas a essa finalidade, o exercício das paixões é uma necessidade para a conservação da espécie e dos indivíduos, materialmente falando. Entretanto, saindo desse período, tem outras necessidades. A princípio, necessidades. Entretanto, saindo desse princípio, tem outras necessidades. A princípio, necessidades semi-morais e semi-materiais. E depois, exclusivamente morais. É então que o espírito domina a matéria. Se ele abala o jugo da matéria, avança em sua estrada providencial. Aproxima-se de seu destino final. Se, ao contrário, deixa dominar-se por ela, o espírito se retarda, assemelhando-se ao bruto. Nesta situação, o que outrora era um bem, porque era uma necessidade de sua natureza, torna-se um mal, não somente porque não é mais uma necessidade, mas porque tal se torna nocivo à espiritualização do ser. De modo semelhante, o que é qualidade na criança, torna-se defeito no adulto. Assim, o mal é relativo e a responsabilidade é proporcional ao grau de progresso. Logo, todas as paixões têm sua utilidade providencial. Sem isso, Deus teria feito algo de inútil e de nocivo. É o abuso que constitui o mal, e o homem abusa em virtude de seu livre-arbítrio. Mais adiante, esclarecido por seu próprio interesse, ele escolhe livremente entre o bem e o mal. Então aqui a gente observa a nossa caminhada. À medida que nós vamos compreendendo mais as coisas, vamos entendendo que nós somos espíritos evoluindo, isso nos torna um pouco mais fáceis a maneira de ver as coisas. A gente entende por que a gente está num planeta como o planeta Terra, de provas e expiações, onde o mal prevalece. Porque nós ainda precisamos de um planeta como esse. Porque nós temos essas paixões ainda falando muito forte no nosso espírito. Mas não vai ser sempre assim. Nós vamos evoluir, vamos trabalhar. É isso que é importante quando a gente fala do esforço que a gente tem que ter em praticar tudo que a gente aprende, para nos livrar exatamente dessas paixões que nos aprisionam, que nos mantêm, que nos fazem ficar apegados a um planeta como esse, e que dificulta a nossa caminhada. Então, quando a gente aprende com a doutrina espírita de que é necessário a reforma íntima, se conhecer, isso é muito importante, porque é esse egoísmo, essa importância que a gente dá à nossa personalidade, que mantém esse egoísmo muito vivo ainda em nós, que nos faz primeiro pensar em nós, pensar no nosso bem-estar, para deixar o outro, não olhar para o outro. Por isso o tema da palestra, egoísmo e indiferença. E como a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente, essa indiferença, ela assume muitas formas, né? Que a gente às vezes acha que não está sendo indiferente, e a gente vai estudando aqui na medida do desenrolar, e a gente vai ver. Então lá no Livro dos Espíritos, agora nós vamos começar a estudar aí, está falando lá no item 907, das paixões. 908. Como definir, Kardec pergunta aos espíritos, como definir o limite em que as paixões deixam de ser boas ou más? As paixões são como um cavalo que é útil quando governado e perigoso quando governa. Reconhecei, pois, que uma paixão se torna perniciosa no momento em que a deixais de governar, e quando resulta num prejuízo qualquer para vós ou para o outro. Então, olha a importância, né? É como um cavalo, que é útil quando governado e
é muito prejudicial quando nos governa. Então nós precisamos observar aí essas paixões que nós temos, porque a gente acha que não tem, a gente acha que é muito bonzinho, a gente acha que não é egoísta, que não é, mas também essas paixões assumem muitas formas na nossa existência. E o egoísmo, como a gente vai ver aqui, é um dos maiores vícios, é o pai de todos os vícios, de todas as paixões. Então, na questão 913 aqui do Livro dos Espíritos, que fala precisamente do egoísmo, Kardec perguntou: entre os vícios, qual o que podemos considerar radical? Já dissemos muitas vezes, o egoísmo. Dele se deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe egoísmo. Por mais que luteis contra eles, não chegareis a extirpá-los enquanto não os atacardes pela raiz, enquanto não lhes houverdes destruído a causa. Que todos os vossos esforços tendam para esse fim, porque nele se encontra a verdadeira chaga da sociedade. Quem nesta vida quiser se aproximar da perfeição moral, deve extirpar do seu coração todo sentimento de egoísmo, porque o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então a gente vê aqui, pela resposta que os espíritos nos deram, como é importante prestar atenção nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, em relação a nós mesmos, em relação ao nosso próximo. A gente viu que ele afasta, ele neutraliza todas as outras qualidades. Ele é o antagonismo da caridade. Né? E a caridade, como nos ensina o Espiritismo, e como aqui no Livro dos Espíritos, Kardec perguntou: o que é caridade no sentido real da palavra? O que é caridade no sentido que Jesus nos ensinava? E ele fala que é a indulgência para com todos, é o perdão das ofensas, e nós sabemos o quanto ainda é penoso para nós esse exercício do amor, do perdão. O nosso amor próprio justifica todas as nossas ações, justifica a maneira de proceder com o outro. Então nós precisamos olhar com bastante atenção para isso, porque é reconhecendo que nós temos esse egoísmo e tantas outras paixões que a gente começa a observar o nosso trato com o nosso semelhante. Nas pequenas coisas, não é fazendo grandes acontecimentos, não, é no dia a dia. É aquela caridade de saber calar na hora certa, de saber falar, de saber ouvir. A gente tem muito, né? E se a gente observar, a gente tem uma boca e 2 ouvidos, né? Mas a gente às vezes fala e não tem a humildade de se calar. Não tem a humildade de ouvir, nós temos 2 ouvidos. A gente fala, a gente quer impor a nossa verdade, a gente quer impor a nossa vontade, e não pode ser assim. Isso dificulta muito o trato com o nosso semelhante. E nós, espíritas, que já estamos tendo contato com isso aqui, a responsabilidade maior é nossa, porque nós estamos aprendendo. Nós vimos aqui na Gênesis que o mal, ele é proporcional. Claro que nós, sabendo, agindo pela causa aqui que a gente abraça, a gente sabe que a gente é mais responsável se a gente não se esforça. Muito mais responsável do que aquele outro irmão nosso que não sabe, que não tem esse contato, que ainda não despertou para essa realidade. E a gente vive realmente, como eu ontem, numa oportunidade, conversando com uma amiga, a gente estava falando sobre isso, de como as pessoas às vezes, de como nós às vezes, em determinadas situações, parece que nós estamos hipnotizados, que nós estamos anestesiados, que nós não temos consciência dos nossos pensamentos ou que a gente não se observa. É importante a gente ter essa consciência. E a doutrina espírita nos convida isso o tempo todo, a despertar as nossas consciências, a entender que nós somos espíritos em evolução e que os nossos irmãos também são. E a quem mais é dado, mais será cobrado. Então a responsabilidade é nossa de agir de maneira diferente, de procurar olhar o próximo com uma maneira mais fraterna, com menos egoísmo. E é o que a gente vê imperar no mundo. Né? Nós estamos num mundo de provas e expiações.